Com mais quantidade, porém com menos experiência. Hoje estou aqui para falar dos dragões dos pretos, aliados da rainha Rhaenyra de House of Dragon. Eu fiz um vídeo só sobre os dragões dos verdes, então após esse vídeo, corram lá para ver que ficou bem legal. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para não perder os futuros vídeos de GOT e House of Dragon. E no final, se gostaram do vídeo, por favor deixem um like, assim o conteúdo é recomendado para mais pessoas interessadas no assunto. Eu sou o Kaique e sejam todos muito bem-vindos ao Conservatório Pop. Com escamas amarelas, a dragão fêmea era formidável, porém não era experiente em batalha. Ela chega a ser considerada uma dragão pequena, comparada a outros dragões da época como Caraxes, por exemplo. Rhaenyra tornou-se cavaleira de Syrax em 104 depois da conquista, quando a princesa tinha apenas 7 anos de idade. Syrax foi descrita como uma jovem dragão fêmea na época e a própria Rhaenyra nomeou-a fazendo uma homenagem aos antigos deuses de Valíria. Isso é algo que muitos Targaryens fazem, né? Como eu falei no meu vídeo sobre a Vhagar. O fato da Rhaenyra colocar o nome na Syrax indica que a dragão fêmea nunca havia sido montada antes, sendo a Rhaenyra a sua primeira cavaleira. Syrax colocou muitas ninhadas de ovos durante o reino de Viserys I. Sua última ninhada foi produzida pouco antes da Guerra Civil. Um dos ovos dessa ninhada foi dado a Rhaena, a enteada de Rhaenyra. Como vimos no último episódio da série, a Rhaenyra teve um parto muito difícil, perdendo o bebê. Isso faz com que ela fique sem montar a dragão fêmea por um bom tempo. E vocês acham que a Rhaenyra irá montar na Syrax nessa segunda temporada? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, né? Caraxes, também chamado de Rim de Sangue ou Verme Sangrento. Era famoso por sua ferocidade e ele era esguio e da cor vermelho sangue. Em batalha ele era formidável, temível e experiente. Seu tamanho era tanto que durante a Guerra Civil era metade do tamanho da Vhagar, e com o passar dos anos ele se tornou cada vez mais formidável e experiente. Ser metade do tamanho da Vhagar é considerado algo bom, né? Porque, pô, a Vhagar é gigante, né? A gente vê que a Vhagar é 5 vezes maior do que o Arrax naquela cena do último episódio, então, pô, ela é muito grande, né? Caraxes foi montado inicialmente pelo príncipe Aemon Targaryen no reinado do Jaehaerys I, em 72 depois da conquista. Montado em seu dragão, o príncipe Aemon participou da Quarta Guerra Dornesa, em 83 depois da conquista, ao lado de seu pai Jaehaerys, que montava Vermithor, e seu irmão Baelon, que montava a Vhagar. Como disse um dos inscritos nos comentários do vídeo sobre os verdes, que eu esqueci de mencionar, que a Vhagar foi montada pelo Baelon também. Durante a terceira lua de 92 depois da conquista, Aemon voou com Caraxes para a ilha de Tarth, aquela ilha da Brienne de GOT, lembra dela? Então é a ilha ali que a família dela comanda, né? Esse lugar estava infestado de piratas mirianos, causando problemas ao reino. À noite, Aemon e Lord Cameron Tarth traçaram seus planos de ataque enquanto Caraxes devorava meia dúzia de cabras. As fogueiras do dragão atraíram a atenção dos batedores de Myr. Um deles reconheceu Lord Tarth e lhe atirou uma besta, mas a arma atingiu o príncipe Aemon, que acabou morrendo. Não se tem uma data certa em que o Daemon pegou Caraxes como sua montaria. No entanto, em 105 depois da conquista, o rei Viserys I declarou a filha Rhaenyra como sua legítima herdeira. Furioso, Daemon partiu para a Pedra do Dragão em Caraxes com sua amante Mysaria, como a gente vê acho que num dos primeiros episódios da série. E no ano seguinte se aliou a Lord Corlys Velaryon para enfrentar a triarquia nos degraus, como também vimos na série. Caraxes era um recurso considerável e formidável, embora seus inimigos tenham aprendido a se esconder assim que viam ou ouviam um dragão. Em 111 depois da conquista, Daemon retornou a Porto Real em seu dragão para o torneio concedido em honra do 5º aniversário de casamento de seu irmão e a rainha Alicent Hightower. Ele permaneceu na cidade por pelo menos 6 meses, durante os quais regularmente passeava com seu dragão, acompanhado por sua sobrinha Rhaenyra, que montava em Syrax. Já aí dá pra perceber, ou até mesmo antes, que o Daemon ele tinha uma queda pela Rhaenyra, né? Mas antes disso, em 115 depois da conquista, Daemon se casou com Laena Velaryon, que montava a Vhagar. Em seus dragões, o casal viajou por diversas regiões de Essos, passando por Pentos, Volantis, Qohor e Norvus. Por onde passavam, a população ficava maravilhada com os dragões. Após seu retorno à Deriva Marca, os cônjuges costumavam voar junto com Rhaenyra Targaryen e Syrax.
Em 120 depois da conquista, quando Lena Velaryon estava entre a vida e a morte após um parto difícil, Daemon subiu em Caraxes para buscar Maester Gerardis em Pedra do Dragão para curá-la. Mas eles voltaram tarde demais, o que é bem diferente na série, pois o Daemon ele nem tenta ir buscar ninguém. A Lena, ela só tá morrendo mesmo e aí ela vai até a Vhagar para morrer ali com o fogo da Vhagar, né? Em 129 depois da conquista, Viserys I morre desencadeando a Guerra Civil. Sendo Daemon o consorte de Rhaenyra, né, ele já casou com a Rhaenyra, Caraxes é um dragão ainda mais precioso, além de ser um dos dragões vivos mais experientes, e é aqui que pararei para não dar muitos spoilers sobre o futuro da série. Mas deixem aí nos comentários o que vocês esperam para o Caraxes para a próxima temporada, e se vocês acham que House of Dragon vai ter só mais uma temporada, ou se vai ter mais 2 ou 3. A rainha Alicent Hightower e seus aliados espalharam boatos de que Jacaerys era na verdade um bastardo. Não só ele, como seus outros 2 irmãos também. Ela duvidava da legitimidade de que Laenor Velaryon seria o verdadeiro pai dele, com Rhaenyra sendo a mãe. Os boatos diziam que Harwin Strong era o pai da criança, fazendo duvidar também de que os ovos colocados no berço das crianças iriam chocar. O que é bem idiota da parte dela, sendo que a Rhaenyra é uma Targaryen, então qualquer sangue Targaryen ali faz os ovos chocarem, né? Porque, por exemplo, a gente vê a Laena montando na Vhagar. A Laena não monta na Vhagar por causa do sangue do Corlys, né? Ela monta na Vhagar por causa do sangue da mãe dela, que é uma Targaryen, da Rhaenys. Mas sua surpresa foi quando os ovos chocaram e assim o Jacaerys ficou ligado a Vermax, que não tem sua cor dita nos livros. No momento em que a Dança dos Dragões começa, Vermax era grande o suficiente para ser montado. O príncipe Jacaerys voou para o norte em suas costas como um mensageiro, em nome de sua mãe, a rainha Rhaenyra Targaryen. O objetivo da viagem era tratar com a senhora Jane Arryn no Vale de Arryn, com o Lord Desmond Manderly em Porto Branco e com o Lord Cregan Stark em Winterfell, como nós vemos na série no último episódio. O testemunho de Cogumelo defende que Vermax colocou uma ninhada de ovos nas profundezas das criptas de Winterfell, mas essa história seria provavelmente falsa. Um detalhe também é que é descrito que o dragão não gosta nem de frio e nem de gelo, muito menos de neve. Digam aí o que vocês esperam para o Vermax na segunda temporada. Vocês acham que ele pode vingar o Arrax e o seu cavaleiro? Ele era maduro o suficiente para ser montado, porém jovem e em crescimento. Ele era 5 vezes menor do que a Vhagar, como vemos no último episódio da primeira temporada, em que a Vhagar está acima do Arrax. Não consegui ver direito a cor do Arrax enquanto assisti a série, pois estava bem escuro. Mas deixem aí nos comentários que cor que vocês acham que ele é. Como eu já disse antes, o Arrax era um dragão que esteve no berço com Lucerys, sendo chocado quando o menino ainda era um bebê. Durante o começo da Dança dos Dragões, a rainha Rhaenyra Targaryen, em busca de alianças, mandou seu filho Lucerys até Ponta Tempestade, a fim de forjar uma aliança com Lord Baratheon. Quando o jovem Lucerys chegou ao seu destino, seu primo Aemond Targaryen já encontrava-se lá, com seu dragão, a Vhagar. Os dois se enfrentaram e Luke perdeu e acabou morrendo, juntamente com seu dragão, Arrax. Vemos isso em House of Dragon, porém algo que eu gostaria de chamar a atenção e que eu já disse no último vídeo sobre o Dragão dos Verdes. Inclusive, se vocês não assistiram o vídeo sobre os verdes ainda, vão assistir lá depois que acabar esse vídeo, que tá bem legal. O que eu disse no último episódio, que eu quero reforçar aqui, é como parece que os dois não queriam se enfrentar, né? O Aemond, ele só queria botar medo no garoto, enquanto o Lucerys, ele tentava a todo custo fugir daquela batalha, até pela promessa que ele fez pra mãe dele. Sendo menor do que os dois últimos dragões, Taraxes não era suficientemente grande para o combate ainda. Joffrey implorou repetidamente a sua mãe para montarem Taraxes e ir à guerra, porém ela o proibiu. Como já disse anteriormente, Alicent e seus malucos da corte acreditavam que os dragões dos 3 filhos de Rhaenyra não chocariam no berço. Porém ela se enganou e os 3 chocaram. Joffrey recebeu então o Taraxes, mas a data de cada nascimento não é conhecida, mas o último parece ter sido chocado até 120 antes da conquista. Então Taraxes ali tem mais ou menos a idade do Joffrey, sei lá, uns 9 anos, vamos dizer assim. E não se tem muito mais informações sobre o dragão, mas espero que ele apareça nessa segunda temporada para vermos mais dele. Stormcloud ou Tempestade
foi um jovem dragão macho vinculado a Aegon Targaryen, o filho da Rhaenyra, não o Aegon II, né? Não posso dar muitas informações a respeito desse dragão, afinal ele pode aparecer com mais destaque nessa segunda temporada, e esse vídeo não é pra dar tantos spoilers. E também não se tem muita informação sobre esse dragão, né? Então não dá pra mim falar muito, eu só coloquei ele aqui só pra vocês saberem quando ele aparecer nessa segunda temporada, vocês já saberem que ele é o dragão do Aegon, né? O filho da Rhaenyra. Então vamos continuar, né? Porque agora eu vou falar sobre dois dragões que apareceram na série, mas não estão com montaria. Então vamos lá. Esse dragão aparece na série ao lado de Caraxes lutando contra a Triarquia. Antes ele era montado pelo Leonor Velaryon e ele é da cor cinza claro, muito bonito. Ele é um dos dragões mais bonitos dessa primeira temporada, eu achei ele formidável. Essa palavra é muito da hora, mas eu achei ele formidável demais, achei ele muito bonito. E tem uma cena muito boa nessa temporada que ele vem queimando tudo, né? Depois que o Daemon chegou lá sozinho lá pra lutar contra a Triarquia, ele vem queimando tudo, eu achei muito legal. Novamente, não posso dar muitas informações, pois estaria dando spoilers, e também não tem muitas informações sobre o Sea Smoke. Eu achei até estranho na hora que eu fui fazer a pesquisa não ter tantas informações sobre um dragão que aparece bastante nessa primeira temporada, mas não tem muitas informações e eu não posso falar muito além disso pra não dar spoilers, né? Agora sim, um dragão que tem bastante informações sobre ele. Ele pertencia ao rei Jaehaerys I e que agora está sem cavaleiro. Ele é aquele dragão que o Daemon está cantando no final do último episódio, como um dos inscritos aí comentou e apontou muito bem, que eu não tinha reparado. Eu não tinha reparado que era o Vermithor. Ele me apontou isso daí, muito obrigado aí. O Vermithor era um dragão bronze com grandes asas bronzeadas. Ele era conhecido também como a Ira de Bronze. Vermithor já era um dragão grande em 48 depois da conquista e apenas Balerion e Vhagar eram maiores do que ele. No período da Dança dos Dragões, Vermithor já tinha quase 100 anos de idade, então ele pode ser, para qualquer dos lados que ele se alinhe, ou nenhum dos lados, né, um grande aliado. Vermithor tomou o príncipe Jaehaerys Targaryen como seu montador por volta de 48 depois da conquista, quando Jaehaerys tinha feito sua reivindicação ao trono de ferro, 9 dias após a morte misteriosa do rei Maegor I Targaryen. Jaehaerys voou para Porto Real em Vermithor para reclamar a coroa. Durante seu reinado, Jaehaerys e sua irmã e esposa, rainha Alysanne Targaryen, visitaram Winterfell com 6 dragões. Após Alysanne ficar entediada, ela voou em seu próprio dragão Silverwing ao norte para a muralha. Jaehaerys a seguiu montando em seu dragão, o Vermithor. Vermithor ficou sem cavaleiro quando o rei Jaehaerys I faleceu em 103 depois da conquista. Durante todo o reinado de seu sucessor, o rei Viserys I Targaryen, Vermithor ficou sem ninguém montá-lo. Nesse tempo, o animal ficou em Pedra do Dragão e fez seu covil nas cavernas esfumaçadas do Monte Dragão. E vou parar por aqui para não dar muitas spoilers, mas digam aí nos comentários se vocês acham que o Vermithor vai se alinhar a algum dos lados e como vocês acham que eles farão isso. Encerrando aqui todos os personagens que já apareceram na série e seus dragões, que alguns dragões apareceram, outros não, preciso dar um aviso de spoiler leve, pois citarei alguns dragões e por quem eles serão montados a partir de agora. Não darei muitas informações para não ser grande o spoiler, mas já deixo avisado. Se vocês não quiserem nenhum spoiler, eu me despeço aqui e peço que vejam um vídeo sobre os verdes, pois esse vídeo é meio que um complemento daquele outro vídeo, né? Se quiser saber sobre esses outros 2 dragões, vem comigo, mas já garanto que pode ter spoilers dessa segunda temporada. Não são grandes, mas ainda assim spoilers. O primeiro dragão que eu vou falar aqui é o Shipstealer, que ele era um dragão marrom lama e ele foi montado pela Needles, após matar muitos que tentaram. A cor dele, como eu já disse, era marrom lama e na época da dança ele tinha cerca de 80 anos de idade. Esse nome vem pois ele ficava roubando ovelhas e comendo pra si. Então o jeito que a Needles achou pra domar ele é levar uma ovelha por dia ali, um carneiro por dia ali pra ele até que ela ganhasse a confiança dele, né? Como eu disse, isso daqui pode ser um spoiler porque eu não sei como eles vão fazer isso na segunda temporada ou se eles vão fazer isso, mas pode ser um spoilerzinho aí. Nasceu entre 36 e 41 depois da conquista. Silverwing foi descrita como um dragão prateado. Ela era considerada até certo ponto dócil e amigável com estranhos. Silverwing e Vermithor frequentemente enrolavam-se.
Silverwing criou vínculo com a princesa Alicent Targaryen em 48 depois da conquista. Após a misteriosa morte de Maegor I Targaryen, Alicent voou com Silverwing para Porto Real, junto com o irmão dela, Jaehaerys I, e sua irmã Rhaena montando em seus dragões, Vermithor e Dreamfire, para que Jaehaerys reivindicasse o Trono de Ferro. Após a morte da rainha, ela ficou sem montadores até o presente momento. Não falarei muito sobre isso, porque esse é um spoiler grande na minha visão. O da Nithos já foi um spoilerzinho meio grande. É que alguns desses dragões aí que eu falei, que, né, que eu mencionei aí, pode ser que tenha montaria aí nessa segunda temporada, pode ser que se alinhe alguém, pode ser que não. Mas deixa aí nos comentários quem vocês acham que irá montar os dragões aí que estão sem dragões nessa segunda temporada. Ou se vocês acham que os selvagens que eu comentei no vídeo dos verdes serão montados. Então é isso, esses foram os dragões dos pretos e alguns outros dragões que estão sem montaria. Não se esqueçam de se inscreverem e ativar o sininho, pois tem muito conteúdo chegando de House of Dragon. Tô pensando em fazer uma série de vídeos sobre algumas casas de Westeros, então se inscreve aí para você não perder essa série de vídeos. Vejam também os vídeos sobre os dragões dos verdes, pois é tudo um complemento. Deixa um like se gostou do vídeo.